Rapaz, eu tava aqui dando uma navegada aqui pela internet e descobriram algo aqui que pode revolucionar o mundo, né? Descobriram algo aqui político, hein? Um político, né? O Felipe Santa Cruz está afirmando ser contra a exposição dos magistrados à opinião pública e disse que lá na terra do tio Sam apenas os julgados são divulgados. Ele ainda argumenta sobre a importância de proteger a liberdade da imprensa. Quero dizer para você que não é muito comum, né, nós olharmos aí e ver os políticos defendendo aí hoje no Brasil a liberdade de imprensa. Pelo contrário, está muito comum essa turma fazer aí completamente ao contrário. E outra coisa que esse maluco aí está trazendo aqui para nós, né? É isso daqui, ó. Transformar ministro do STF em celebridade é perigoso para a democracia, diz aí presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em conjunto com um político que é bem ligadinho aí, né? E gosta de aparecer também, mas falou algo nesse sentido e eu trago para você daqui a pouco aqui no Top Tube Famosos, tá certo? Vai deixando o seu like, é muito importante. Dê o seu like, comenta, compartilha bastante, não perde essa oportunidade de nos ajudar não, tá bom? Gente, por incrível que pareça, a Ordem dos Advogados do Brasil, na figura desse camaradinho aí, que de vez em quando aí, eu vou te falar uma coisa, hein? De vez em quando solta umas notas aí em apoio a verdadeiros, pelo menos na minha opinião, atos antidemocráticos no Brasil, como por exemplo, que é prender alguém por opinião, ele que muitas vezes se omite em relação a acontecimentos importantes no Brasil, né? No caso de desmandos aí, na bem da verdade, de integrantes da corte brasileira, por exemplo, né? Que mandaram prender o Zé Trovão, né? Zé Trovão não pode pisar no Brasil, pai de família, caminhoneiro, trabalhador, perigosíssimo para a democracia brasileira. Você não vê a Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo, né? Manifestando aí uma nota de repúdio a tamanha barbaridade, né? E ofensa ao povo brasileiro, a carta magna da Constituição brasileira, que é o direito à liberdade de expressão. Mas, estranhamente, nesta manhã, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, ele concedeu uma entrevista ao vivo ao Jornal da Manhã, conceituado Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan, e afirmou que a liberdade de expressão, de imprensa, está sob constante ameaça no Brasil e em outras democracias do mundo. Segundo ele, defender a atuação de jornalista deve ser uma tarefa cotidiana pelo bom funcionamento das instituições democráticas. Cruz ainda falou sobre a atuação dos poderes e afirmou que a celebrização de ministros do Supremo Tribunal Federal, expondo eles a questão de opinião pública, é um baita de um problema. Concordo, né? Concordo com o senhor. Pena que essa nota da Ordem dos Advogados do Brasil, essa entrevista que o senhor deu, senhor Santa Cruz, veio muito tarde, né? Veio muito tarde. Nós temos, por exemplo, o jornalista Oswaldo Eustáquio, que está paraplégico por conta de uma arbitrariedade. Mas foi o Xandão que deu no meio da coluna dele? Não foi, mas consequência de um ato covarde de tirar do jornalista Oswaldo Eustáquio o direito à liberdade de opinião e mandá-lo para a cadeia. O preço que ele pagou foi com a sua saúde. Zé Trovão, né? Grande Zé Trovão, foragido do Brasil como que se fosse um criminoso do mais alto grau de periculosidade também, né? O Roberto Jefferson, Bob Jeff também não está bem de saúde, né? Passa por maus
momentos aí na sua vida pessoal por conta também desta reclusão por conta de opinião. Nós temos um deputado federal eleito democraticamente nesta nação preso, canais que foram desmonetizados, né? E tanta coisa ruim, né, que aconteceu nesses últimos tempos e que nós não vimos uma manifestação da Ordem dos Advogados do Brasil, daqueles que são, né, representantes de profissionais que todos nós, uma hora na vida, nós vamos precisar, nós precisamos, né? Tomara a Deus que você não precise para causas perigosas, mas talvez para te ajudar a resolver uma questãozinha burocrática, alguma coisa diante da justiça, para defender você que são os nobres advogados desta nação. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil é uma instituição muito importante, mas que tardiamente nesta entrevista então disse que a democracia no Brasil, de maneira muito perigosa, então está sendo aí ameaçada, né? É lamentável o que nós estamos vivendo nesses últimos tempos realmente, e eu espero que isso mude. Ele diz ainda: eu acho que críticas sempre são cabíveis. O Supremo Tribunal Federal não está acima de criaturas ou imune a elas. E isso, gente, é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil que está falando. Dificilmente vai ser preso, dificilmente terá a sua licença, né, a carteirinha da OAB cassada, dificilmente será impedido de exercer a sua atividade, dificilmente irá responder um processo na corte. Por quê? Porque é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Entende o tamanho da importância de um representante de uma instituição tão importante como essa? Ele diz ainda: eu acho que nós temos que separar críticas de ameaças. Isso é muito grave. Críticas de tentativa de intimidação. Eu sou um crítico ao excesso de exposição e que ocorreu, né, muitas vezes nos últimos anos com os ministros do Supremo. Em outros países, notadamente nos Estados Unidos, os ministros da Suprema Corte eles são muito menos expostos à opinião política. O que vai à opinião pública são seus julgamentos, ou seja, o seu trabalho, né, o que passa aí para a opinião pública. A transformação do ministro do Supremo Tribunal Federal em uma celebridade, digamos assim, é perigosa a nossa democracia. Agora, o Supremo é o único, aliás, o Supremo é um colegiado, são 11 ministros, e entendo assim que cumpre o seu papel institucional de defesa de nossa Constituição. Em termos difíceis, nós temos que reconhecer, afirmou o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Repito, que pena que essa opinião chegou tarde demais, pelo menos na minha modesta opinião.